Fechou? Peraí. Esse aqui. Tá, então a ideia de hoje é a gente falar sobre os movimentos migratórios brasileiros. Tá? Como é que começou o povoamento do território brasileiro? A gente não sabe ao certo quais foram os primeiros povos que chegaram aqui. A gente tem duas hipóteses sobre o povoamento da América do Sul, que a gente já tinha visto na aula de antropologia, que a gente tem o mais provável que aconteceu foi uma primeira incursão de população através do Oceano Pacífico, pulando ali pelas ilhas do Pacífico, aproveitando que o nível do mar era mais baixo durante as glaciações, então as distâncias entre as ilhas do Pacífico não eram tão grandes assim. Então, as primeiras incursões, muito provavelmente, dado o aspecto dos povos e a anterioridade do povoamento da América do Sul, ao que nós sabemos hoje, muito provavelmente as primeiras incursões vieram pela costa do Pacífico, na América do Sul, e um posterior povoamento pelos povos mongoloides atravessando o Estreito de Bering, passando primeiro pela América do Norte e depois passando pela América do Sul, do quais descendem os indígenas atuais, os maiores grupamentos indígenas atuais, tá? Muito do que esses indígenas deixaram de cultura para o Brasil, ele se perdeu, tá? Toda a história de colonização portuguesa consistiu em reduzir a cultura indígena e substituí-la pela cultura branca europeia, né? Então a gente tem muito poucos ainda elementos, né, do que teria sido o Brasil naquele momento, nesse período histórico. Tá? Uma coisa que a gente sabe, né, um legado que a gente teve é que esses povos que habitaram a América do Sul, eles não eram isolados geograficamente, eles tinham muita comunicação entre si, tanto que as principais rodovias que nós temos hoje, elas são fruto de trilhas indígenas. A maior parte das rodovias que você pega pelo Brasil, as primeiras rodovias que você pega pelo Brasil, que foi a Dutra, ou que foi a Anchieta, a Regis Bittencourt, coisas nesse sentido, elas eram trilhas indígenas, né? O que hoje são grandes cidades pro Brasil já eram grandes povoações no período indígena, tá? Você pega, por exemplo, São Paulo, que realmente, se você for pegar, ela é um entroncamento viário muito importante no Brasil. Ela já era um entroncamento viário muito importante durante o período indígena. Então, quando eles começaram a fazer a colonização, a partir da capitania de São Vicente, quando os portugueses começaram a fazer a colonização, a partir da capitania de São Vicente, e pegando aí essa partezinha dessa primeira parte aí do Planalto Paulista, é porque já era uma povoação indígena importante essa região aqui, entre rios de São Paulo, tá? Então, muito do que a gente tem, né, muito da configuração do Brasil que a gente tem hoje, realmente ela já existia durante o período do povoamento indígena, mas a cultura europeia perdeu essa boa parte desse conhecimento. Oi? Pergunta, você falou de São Vicente, não seria Cananéia? O nome da capitania era São Vicente. A cidade que eles começaram a povoar ali era Cananéia, mas o nome da capitania, daquelas capitanias hereditárias, o nome da capitania que corresponde hoje ao estado de São Paulo era a capitania de São Vicente. Ah, sim. Tá? Não é o nome da cidade, é o nome da capitania, o que seria o equivalente ao estado. Tá? Acho que a primeira, então, foi São Vicente, a cidade que a gente tem hoje, né? Referência. A cidade é Cananéia, mas o nome da capitania era São Vicente. Lembra que o Brasil era todo dividido em retinhas, assim? O Brasil que era por Tordesilhas pertencente a Portugal, era tudo retinho a divisão entre as capitanias, eram 15 capitanias. Então aqui virou o estado de São Paulo futuramente era a capitania de São Vicente. Ah, beleza, só Aham. de curiosidade. Uhum. Ok? Bom, aí no ano de 1500 o Brasil é descoberto.
os portugueses chegam aqui, rezam uma missa e seguem viagem em direção às Índias. Por quê? Porque o descobrimento do Brasil não é considerado para Portugal propriamente um evento histórico. Por quê? Porque eles já sabiam da existência de terras para o Ocidente, né? E essas terras, pelo Tratado de Tordesilhas, que foi assinado 6 anos antes, em 1494, elas já pertenciam a Portugal. Então não fazia realmente muito sentido, naquele momento histórico, se embrenhar por uma terra que a gente não conhecia, os portugueses não conheciam, em troca, né, do gasto de tempo, de energia, de recurso que estava sendo investido no comércio com a Índia. Tá? Diferentemente disso, diferentemente da atitude portuguesa, os espanhóis, eles efetivamente colonizaram o continente americano, tá? Aquela parte que por Tordesilhas pertencia à Espanha. Por quê? Porque a Espanha não tinha grandes colônias aí pelo mundo. Portugal já tinha colônias na África, que era Angola e Moçambique, tinha porções de colônia na Índia e até no Japão, né? Alguns pedacinhos ali do Japão, da China, tinha estabelecimento de colônias portuguesas. Então, realmente, para Portugal não era grande lucro, assim, não tinha realmente muito interesse na colonização do Brasil. Diferentemente a Espanha, que ela não tinha colônias ali pelo mundo, aí ela vai realmente se interessar em colonizar o continente americano. E aí, com a descoberta de metais preciosos por parte da Espanha aqui na América, é que vai despertar o interesse dos portugueses em trabalhar aqui no continente americano também. Então é só em 1532 que começa efetivamente a colonização do Brasil, tá? Por parte dos portugueses. Antes a gente só realmente explorando um pouquinho de pau-brasil aqui e ali, nada muito mais produtivo do que isso, né? Somente esse extrativismo do pau-brasil, tá? É só em 1532 é que realmente começa a ter um governo, começa realmente a vir, né, população portuguesa se estabelecer aqui. A gente servia também como presídio, né? Vocês sabem dessa história. Os piores bandidos portugueses eram enviados para cá, eram jogados assim na terra, como realmente era pior que uma prisão perpétua, né? Ser jogado aqui no meio do mato, aqui no Brasil, tá? Num primeiro momento, a gente tenta utilizar a mão de obra indígena como mão de obra escrava para o serviço aqui no Brasil. Só que isso não dá muito certo, por quê? Porque o indígena ele conhece muito bem o seu território. Tá? Então ele consegue fugir da escravidão muito, muito facilmente. Tá? E outra coisa que era importante também lembrar é que a escravidão indígena ela era muito cara, era muito custosa para Portugal, porque como os indígenas conheciam muito bem o seu território, eles conseguiam se esconder no meio do mato, era necessário caçar indígenas para trazer para a escravidão. Né? Isso realmente não era um trabalho muito simples para o português que não conhece o meio do mato, contra o indígena que conhece muito bem esse território. Então, fazer essa caça de indígenas realmente não é um negócio muito simples, é uma aventura muito cara, pode realmente custar a sua vida. Então, essa escravidão indígena ela vai ser usada por muito pouco tempo no Brasil, em pouquíssima extensão territorial. Rapidamente, a gente substitui a mão de obra indígena pela mão de obra africana. Tá? Por quê? Portugal já tinha territórios colonizados na África, o que vai ser hoje correspondente a Angola e Moçambique. Então, os escravos eles eram comprados ali na África de uma maneira muito mais pacífica do que era a caça indígena aqui no Brasil, e eles eram trazidos aqui e vendidos para o trabalho escravo, onde vai permanecer nesse esquema aí quase 300 anos da nossa história, tá? Então é muito mais lucrativo. A gente tem sempre a lenda urbana de que o índio era mais indolente e o negro ele era mais propício ao trabalho. Nada a ver isso. Você está naturalizando a escravidão. Quando você está dizendo que um povo é mais propício à escravidão do que outro. A grande questão para a nossa substituição da mão de obra indígena pela mão de obra africana é que realmente era muito mais simples a compra de escravos africanos e era muito mais barata e muito mais lucrativa para Portugal essa compra de escravos africanos do que a caça de indígenas para o trabalho. Tá? Estima-se que a taxa de mortalidade nas viagens dos escravos africanos era coisa de 30%, né, dos que conseguiam atravessar
a viagem do Atlântico para cá, tá? Eu não lembro se eu já falei para vocês, né, que tem uma hipótese para explicar por que os negros hoje no Brasil eles têm muito mais hipertensão arterial do que os brancos. Em termos de doenças, é muito mais frequente, né? As doenças cardiovasculares, elas são muito mais da população negra do que da população branca, ainda hoje. Então, tem uma hipótese, assim, de que houve uma espécie de seleção natural durante as viagens dos negros. A ideia de que, durante as viagens, eles só sobrevivia, como era um negócio muito estressante, só sobrevivia quem realmente já tinha uma pressão arterial mais alta. Porque quem tivesse uma pressão arterial mais baixa e de repente ela subisse, eles morriam durante a viagem. Então só sobrevivia quem realmente já tinha uma pressão mais forte, ou seja, mais alta, ou seja, os descendentes deles, que a gente tem até hoje, eles já têm uma propensão a uma hipertensão arterial, uma tensão arterial mais elevada. Vou ter essa hipótese aí para explicar esse fenômeno, mas é fato, que a gente observa que, claramente, a população negra ela tem mais problemas de hipertensão do que a população branca, tá? E essa mão de obra, ela vai trabalhar nos 3 grandes ciclos econômicos que a gente vai ter durante o Brasil Colônia e Brasil Império, que vai ser o ciclo do açúcar, predominantemente no litoral nordestino, o ciclo da mineração, que vai pegar as terras de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, tá? E o ciclo da cafeicultura, que começa no Rio de Janeiro e vai se expandindo em direção ao estado de São Paulo, tá? Começando aí ainda no período colônia, mas adentrando aí a cafeicultura durante o período do Império, tá? Durante o período do Império, a gente vai ter uma política migratória, começa a se diferenciar esse estímulo à migração no Brasil. Até então, a gente tinha essa migração dos africanos em direção ao Brasil, mas predominantemente uma migração forçada, né, para mão de obra da escravidão. Tá? Ainda no período colônia, quando a família real ela foge das perseguições das guerras napoleônicas que estão ocorrendo na Europa, eles chegam aqui no ano de 1808. E aí que a gente começa a ter algumas transformações urbanas no Brasil. A gente começa a ter algumas reformas urbanas na capital, que era o Rio de Janeiro, a chegada da primeira universidade, que vai ser chamada a Universidade do Brasil. Os primeiros cursos universitários eles começam a aparecer aqui no Brasil também, e várias modernizações que a gente vai ter ali pela capital para receber a família imperial. Tá? E outra coisa que acontece também em 1808 é a chamada abertura dos portos às nações amigas. Por nações amigas, leia-se Inglaterra. Por quê? Porque antes de 1808, somente navios portugueses é que podiam aportar aqui no Brasil. A partir de 1808, navios também ingleses, que eram as chamadas nações amigas, vão poder chegar aqui ao Brasil também, trazendo as mercadorias da Inglaterra para serem vendidas aqui no Brasil. Só que tem um pequeno problema para a venda de mercadorias aqui dos ingleses aqui no Brasil. Nossa mão de obra é praticamente toda escrava. A gente só tem uma nobreza, né, a família real, os senhores de engenho, os cafeicultores, e 90% da população brasileira não recebe salário. Então, realmente, o nosso mercado consumidor aqui é um negócio muito, muito fraco. Tá? Só a partir do momento que a gente já tem uma partezinha de população, vamos dizer assim, né? A gente sempre teve alguns escravos que vão se libertando, alguns senhores que vão libertando os seus escravos, eles começam a trabalhar em troca de um salário, mas, tipo, é uma população muito pouco expressiva ainda no Brasil. Então, realmente, a gente não tem muito mercado consumidor. Isso leva algum tempo para a gente começar a criar realmente uma classe média no Brasil, digamos assim, para conseguir virando aí mercado consumidor. Então, só a partir do momento que a gente tem a chegada da família real que começa realmente a vir bastante uma imigração portuguesa mais expressiva aqui no Brasil, compondo essa classe média urbana, e aí depois os seus descendentes, né, compondo uma classe média
urbana brasileira. Tá? Durante o segundo reinado, a coisa já começa a mudar de figura. A gente já tem um Brasil bastante urbanizado, a gente já tem um Brasil que está começando a se industrializar. Sabe, quando a gente fala em indústria no Brasil nesse momento, não é nada do que parece com os dias de hoje. Assim, uma industriazinha alimentícia, moveleira, têxtil, coisa basiquinha mesmo, a gente já está desenvolvendo isso. Só que a concorrência com os produtos ingleses, ela é bem difícil, né? Não tem como a gente competir com eles, tá? Então, no ano de 1844, é baixado um imposto chamado Tarifa Alves Branco. O que consistiu esse imposto? Ele consistia em taxar com, assim, tipo, muito enormemente, assim, em porcentagem de imposto, a mercadoria importada se existisse similar no mercado nacional. Então, é basicamente o que vai ser alvo da tarifa Alves Branco. É têxtil, moveleira e alimentícia. Então, se existisse similar, produzido no Brasil, né, se existisse similar no mercado nacional, essa mercadoria ela seria taxada enormemente. Tá? Com isso, a gente tem dois grandes benefícios a partir aí da tarifa Alves Branco. A primeira é a arrecadação de impostos, que é o que o Brasil sabe fazer de melhor, né, criar imposto para arrecadação, porque realmente, né, a gente tinha realmente muita mercadoria ainda importada, ainda existia a preferência pelo consumo da mercadoria importada. Então a gente realmente começa a arrecadar bastante impostos com isso. E um segundo efeito positivo que vai ter essa medida é o estímulo à produção nacional. Sabe, aquela população que realmente não quisesse pagar essa mercadoria muito mais cara, né, eu conseguiria pressionar para que existissem indústrias no Brasil, essa indústria de substituição. Tá? Então isso vai gerar lucro para o Brasil em duas vias, né, estimulando a indústria nacional e ajudando na arrecadação de impostos. Obviamente que a Inglaterra não gostou nada desta medida, desse imposto. Tá? Isso ia começar a dificultar o comércio inglês aqui no Brasil. Então, no ano seguinte, eles baixam uma lei chamada de Bill Aberdeen. Em que consistia o Bill Aberdeen? Consistia numa lei que autorizava os ingleses a aprisionar os navios negreiros que fossem trazidos ali da África em direção ao Brasil, trazendo os escravos. Tá? É uma maneira da Inglaterra pressionar pelo fim da escravidão no Brasil. E como vocês sabem, não que eles fossem bonzinhos, não que eles fossem humanitários querendo o fim da escravidão. Era puramente o interesse de já substituir a mão de obra escrava no Brasil pela mão de obra assalariada, já forçando o Brasil, que era o maior mercador de escravos do mundo naquele momento, forçando o Brasil a fazer essa transição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Num primeiro momento, não é bem isso. Num primeiro momento que o Bill Aberdeen é baixado, a ideia era que esse capital que estava sendo investido nos negros fosse gasto com a compra de mercadorias mesmo, da Inglaterra. É só mais para frente que começa essa pressão pelo fim da escravidão no Brasil. Tá? Então, qual era a ideia? Os navios negreiros iam ser apreendidos por navios ingleses, se forem pegos no meio do Atlântico. Os negros vão ser mandados de volta para a África e os comandantes dos navios vão ser levados para a Europa para serem julgados lá pelo crime de desobediência contra uma lei supostamente internacional. Tá? Curiosamente, né, é justamente esses anos seguintes ao Bill Aberdeen que é o período que mais entra navios negreiros no Brasil, né, que a população escrava no Brasil ela aumenta enormemente quando a gente realmente trazendo muito, como se a gente estivesse fazendo estoque de escravos aqui no Brasil, como a gente soubesse que esse comércio ele estava com seus dias contados, então a gente estava aí fazendo um estoque, uma espécie de estoque para quando realmente acabasse, tá? Ué, professora, mas os ingleses não estavam ali cheios de navios pelo Atlântico fiscalizando, né, os navios que passassem por lá? Sim. E o que o brasileiro sabe fazer de melhor, e não é de agora? Driblar a fiscalização.
Então, esse é um talento que a gente vem de longa data. Então, a gente sabia muito bem, né, driblar fiscalização, escondendo os negros dentro do navio, nas piores condições que vocês conseguirem imaginar, tá? Até aí eles iam chegando aqui ao Brasil em grandíssimo número, justamente a partir do momento em que o comércio no Atlântico está proibido, tá? Até que a Inglaterra finalmente começa a sacar os nossos esquemas e começa a ficar com um pouquinho mais de raiva e ameaçando a gente para realmente parar com o tráfico negreiro. E aí, por fim, em 1850, são baixadas 2 leis que vão ser cruciais para a história do povoamento brasileiro. Uma vai ter relação com o início do fim da escravidão e outra vai ter relação com a política agrícola. Então, em 1850, baixa a lei Eusébio de Queiroz. O que dizia a lei Eusébio de Queiroz? Que ficava proibido, a partir de então, o tráfico negreiro, né, da África em direção ao Brasil. Não era mais permitida a entrada de mão de obra escrava no Brasil. Tá? A lei Eusébio de Queiroz, ela falava que não era permitido mais a entrada no Brasil. Não falava nada dos que já estavam aqui. Então, o que começa a acontecer? Esse é o momento no Brasil em que a cafeicultura já é a grande vedete da nossa economia e que a produção de açúcar no Nordeste, ela está em franca decadência assim, há muito tempo. Então, os senhores de açúcar lá no Nordeste, eles vão vendendo os seus escravos para os senhores do Sudeste. Tá? Esse é um capítulo da nossa história que a gente chama de tráfico interprovincial. Os escravos eles são trazidos do Nordeste em direção ao Sudeste para trabalhar na cafeicultura. Tá? Então, o que não podia era entrar novos escravos para cá, mas né, podia-se ainda trazer eles de uma região para outra. Tá? Outras 2 leis importantes que vão ser baixadas a partir da lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre, que se eu não me engano é de 1871, né? Que dizia que estavam libertos os escravos que nascessem a partir daquele dia. Só que tinha uma vírgula. Né? A ideia é que a partir o menino, quando ele nascesse, a criança quando nascesse, ela ficava até os 7 anos com a mãe. Tá? E nesse período aí exercendo o trabalho de escravo normalmente naquilo que coubesse a uma criança. Quando a criança completasse 7 anos, o senhor tinha 2 opções. Ou entregava a criança pro governo, digamos assim, né? Libertava a criança mediante uma indenização recebida do governo, ou seja, ele ia vender a criança pro poder público recebendo essa indenização, ou então permanecendo com a criança, trabalhando normalmente, até os 21 anos. Então, o que você acha que o senhor ia decidir? Obviamente que a imensa maioria ficou com os escravos até os 21 anos. Tá? Não valia a pena. Olha quanto que um escravo consegue produzir até os 21 anos. Realmente é um negócio que não vale a pena você libertar ele antes. Tá? E aí, por fim, a gente tem, em 1885, a lei dos sexagenários, que libertava os escravos a partir dos 60 anos. A grande pergunta é quantos foram beneficiados por essa lei? Né? Quantos conseguiam realmente chegar até os 60 anos? E em que estado de saúde eles estavam quando eles chegavam até os 60 anos? Realmente ele está sem trabalhar ali há muito tempo. Né? Então, o senhor realmente se sentia, assim, vamos dizer, um alívio ao libertar esse escravo, tá? Então é tudo realmente as leis assim é quase que para inglês ver mesmo, né? Porque realmente elas não caminham no sentido de uma emancipação aqui da escravidão no Brasil, tá? Mas tudo isso, né? Voltando aqui para 1850. Então a gente teve a lei do Eusébio de Queiroz que aboliu o tráfico negreiro no Atlântico. E em 1850 é baixada também a chamada Lei de Terras. O que dizia a Lei de Terras? Terra no Brasil só pode ser obtida por 2 meios: por compra ou por herança. Tá?
Ela não pode ser conquistada, você não pode se embrenhar pelo meio do mato e conquistar terras. Tá? Por que que tem essa lei? Por que que essa lei é baixada nesse período? É um período em que a cafeicultura está em franca expansão e vocês se recordam que a gente não pode produzir demais. Se um produto ele é produzido demais, o preço dele cai. Isso não é interessante para os cafeicultores. Então não é interessante dar acesso à terra para a maior parte da população brasileira, seja a classe média urbana, sejam os escravos já libertos, que poderiam se embrenhar pelo meio do mato aí e começar a produzir. Tá? Então não pode. Só pode ser dono de terra quem comprou, ou seja, quem tem dinheiro, ou quem herdou, ou seja, quem é filho de quem tem dinheiro. Então você restringe o acesso à terra à disponibilidade de renda de você já ser de uma boa família, digamos assim. Né? De você já ter renda. Tá? Então aquele cara que nasceu pobre, ele vai continuar pobre do mesmo jeito, ele não vai ter acesso à prosperidade via terras. Né? Não vamos ter crescimento econômico através da agricultura, que ainda era grande atividade no Brasil. Então essa é uma maneira de você restringir o acesso à terra, restringindo assim a possibilidade de super safras de café que aumentariam ou que diminuiriam o preço da mercadoria. Então, qual é o cenário? Oi! Diga uma coisa, nesse período aí, como é que se comportava Nesse período, ou eles não tentaram nessa época, as grandes nações indígenas do Brasil elas já estão extintas. Tá? O Brasil ele foi muito eficiente em extinguir os seus povos indígenas. O que a gente tem nesse momento é uma galerinha só na Amazônia e, tipo, muito isolada, muito perdida, assim. Só nas regiões mais isoladas do Brasil mesmo. Tipo, todo o Brasil litorâneo, que era onde realmente você já tinha as grandes cidades, as grandes atividades agrícolas, cara, já tinha sido extinto há muito tempo. Tá tudo destruído já. Tá? Então, realmente, a questão indígena, nesse momento histórico, ela já não é mais uma questão política no Brasil. Eles já tinham sido mortos há muito tempo. A gente matou todos os primeiros 1500, 1600, assim, esses primeiros 2 séculos da colonização brasileira foram as grandes mortandades dos indígenas. Então, 1800, a segunda metade do século XIX, cara, praticamente já não tem mais índio no Brasil. Só em regiões muito bem isoladas mesmo. Né? Eles já não são mais integrados, assim, à população. Eles estão muito isolados já. Tá? Então, eles também não representam, assim, uma periculosidade no sentido dos senhores, né? Uma periculosidade de terem acesso à terra. Não é essa a preocupação. Para os escravos negros, sim. Os negros libertos, sim. Né? Porque eles são uma população crescente e vão ser em grande número a partir aí dessas leis que vão restringindo a escravidão. Mas os índios, não, eles já estavam extintos. Tá? Uhum. Então, quais são os problemas que a gente tem no Brasil aqui nessa segunda metade do século XIX até a primeira metade do século XIX, tá? A gente começa a ter carência de mão de obra, porque progressivamente a gente vai tendo a libertação dos escravos, começa a ir se reduzindo a escravidão. Não pensem, crianças, que a escravidão ela só acaba em 1888. A gente tinha muita libertação de escravos antes disso. Tá? Existia já uma conscientização, esses ventos de conscientização, essa ideia de que pessoas não podem ser propriedade, tá? Esses ventos intelectuais já sopravam no Brasil. Então já existe bastante dessa libertação de escravos no Brasil, e já existe por parte desses primeiros industriais no Brasil essa noção de que não valia a pena você ter mão de obra escrava. Tá? Que realmente valia mais a pena você ter uma mão de obra assalariada. Por quê? Porque ter um escravo é um negócio muito caro. E mantê-lo também. Tá? Então eu invisto um capital muito alto no escravo, no início. O escravo era uma mercadoria cara. Tá? E eles tinham uma vida razoavelmente curta. Né? Para as condições que eles viviam, eles tinham uma vida muito curta. Uma vida útil muito, muito curta. Então é um investimento caro que eu realmente não tenho muita garantia
de que ele vai ter um bom retorno, né? Que ele vai realmente produzir muito para mim. Então começa a ter essa mudança de percepção entre os industriais e entre os produtores agrícolas, de que vale mais a pena eu ter uma mão de obra assalariada. Por quê? Porque a mão de obra assalariada, eu não tenho investimento inicial, percebe? Eu não tenho que comprar essa pessoa. Ela simplesmente chega na minha propriedade, o investimento aí inicial é praticamente zero nessa mão de obra, e eu vou pagando um salário para ela que posteriormente, que sempre é muito menos do que realmente trabalho vale, né? E que posteriormente vai retornando para mim esse investimento na forma de compra dos meus produtos, tá? Então começa a se ter essa percepção, né? Ah, professora, mas eles não tinham feito essa conta antes? Ninguém percebeu antes que realmente o investimento no escravo é muito alto, então o investimento na mão de obra assalariada é zero inicial? Parece que não, né? Tem umas coisas assim na história que, tipo, a gente faz o que todo mundo faz. Tipo, todo mundo tem escravo, então vamos ter escravo. Né? Começa a ter essa percepção mais pra frente de que investimento no escravo é muito alto e vale mais a pena você não investir no escravo e ter mão de obra assalariada mais pra frente só, tá? Então, a substituição do trabalho assalariado, ela não está ligada somente, a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, ela não está ligada somente a essa necessidade de formar mercado consumidor no Brasil. Ela está ligada a essa percepção de que eu não vou investir um capital tão elevado numa mercadoria, né? O escravo é uma mercadoria. Eu não vou investir um capital tão elevado numa mercadoria que eu posso ter um retorno muito curto ou muito incerto. Tá? E uma outra coisa que também está rolando no Brasil nesse momento é a necessidade de povoamento das terras da região sul, do que hoje é chamada região sul, que por Tordesilhas a maior parte dela não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha. E a gente quer chegar próximo ali do Rio da Prata, né, dominar a região do Rio da Prata, e para isso a gente precisava povoar, né, tirar essas terras do sul, tirar essas terras das mãos dos espanhóis e trazê-las para o Brasil. Então, como que a gente vai povoar a região sul? A saída vai ser trazer a imigração europeia em direção ao Brasil. O que é uma coisa extremamente curiosa, né? Que, tipo, a gente nunca encaixa na nossa cabeça. Como que a gente vai povoar as terras do sul do Brasil com brasileiros, que seria essa a ideia? Né? Povoar as terras do sul com brasileiros para poder reivindicar que essas terras são Brasil, e a gente povoa com europeu. É muito interessante um negócio desse. Povoar com europeu uma terra para poder reivindicar que ela pertence ao Brasil. É bem interessante isso, tá? Por que tem essa aparente incongruência aí na história da imigração da região sul do Brasil? É fato que a Europa ela estava atravessando o período da sua industrialização, já é a segunda revolução industrial da Europa, atingindo principalmente a Alemanha e a Itália, que são os dois países que vão enviar uma quantidade mais expressiva de imigrantes aqui para o Brasil. Tá? Então eles já estão ali com um desemprego muito crescente e a necessidade aí deles, né, conseguindo esse emprego, vindo trabalhar aqui no Brasil. Tá? Então o desemprego crescente na Europa vai fazer com que a gente tenha uma oportunidade, esses caras têm uma oportunidade vindo aqui pro Brasil, tá? Mas não é só isso, porque afinal de contas a gente também tinha bastante gente, né? Os escravos aqui, os ex-escravos aqui no Brasil, eles também poderiam ter ido pro sul do Brasil para povoar essas terras que estavam vazias de brasileiros, que a gente queria reivindicar essas terras. Mas não é interesse do Brasil povoar essas terras com imigrantes, com brasileiros propriamente. A ideia é povoar justamente com o elemento europeu, tá? E por que com o elemento europeu? Por uma razão muito simples, porque são brancos, tá?
A história da imigração europeia no Brasil, ela se enquadra na política eugenista. Vocês se lembram o que era eugenia, né? A doutrina da raça pura, da busca da raça pura. Tá? E não é de hoje que o Brasil é o país de maior miscigenação racial que existe no mundo. Já vi vários, tipo, agentes de aeroporto falando assim, cara, o lugar onde mais se falsifica passaporte no mundo é o Brasil. Tá? Por quê? Porque qualquer rosto passa por brasileiro. Qualquer tipo, já perceberam? Qualquer tipo de rosto você pode ser brasileiro que tá ok. Ninguém vai desconfiar que você não seja brasileiro. Né? Então a gente já tinha aqui uma miscigenação bem forte das raças que você não encontra paralelo em praticamente nenhum lugar do mundo. E vigorava naquele momento histórico a noção de que essa miscigenação era extremamente perniciosa para a pureza da raça branca. Tá? Que isso, pouco a pouco, reduziria a capacidade física e mental da raça branca, a partir dessa miscigenação. Então, qual era a ideia? De que você introduzisse o elemento branco no Brasil, povoando a população brasileira de bons genes, para que fosse ocorrendo esse embranquecimento da nossa população. Tá? Então, essa história da migração europeia no Brasil, ela está muito mais ligada a essa tentativa de embranquecimento da nossa população do que propriamente povoar as terras do Sul. Tá? Dois importantes teóricos ligados à política eugenista brasileira são o Arthur Gil Gobineau, que fez uma amizade pessoal com Dom Pedro II. Ele tem um livro chamado Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas. Se algum dia vocês conseguirem achar esse livro, eu agradeço, porque eu nunca consegui achar. Só achei em francês, né? Mas em português ou em inglês eu nunca consegui encontrar. Então tem uma frase famosa desse livro, que sempre aparece em destaque aí nas publicações. Não creio que viemos dos macacos, mas creio que estamos indo nessa direção. Né? Já pegando um pouco do darwinismo, que está começando ali com essa ideia de que o homem veio do macaco. Então, não, mas a gente não veio do macaco, mas a gente está virando macaco. Havia miscigenação das raças. Tá? E Louis Agassiz, né, um importante geógrafo da história aqui do Brasil, importante geógrafo estudioso da geografia brasileira mesmo, tá? Num livro dele chamado Viagem ao Brasil, ele vai dizer: aqueles que duvidam dos efeitos perniciosos da mistura de raças deveriam vir ao Brasil. Para entender o que a mistura de raças consegue fazer com um povo, né? Deixando um povo indolente, um povo fraco, um povo sem caráter, né? É tudo isso que a mistura de raças faria no Brasil. Tá? Então, dessa forma, essa miscigenação ela deveria ser evitada ao máximo, tá? Introduzindo aí o elemento branco na nossa população para purificar a nossa genética. Tá? Então, tudo os atributos, né, não só os atributos físicos, mas os atributos mentais também eram atribuídos às características genéticas que nós tínhamos. Eu acho que eu já contei para vocês a história de que a inteligência das pessoas era ditada pelo formato do nariz. Tinha essa crença popular, assim. Então, tipo, o nariz do branco, como ele é mais estreito, ele aquecia o ar melhor do que o nariz do negro, que o nariz do negro é mais achatado, as narinas são mais abertas. Então, o ar, ele não entra no corpo do negro tão aquecido assim, e aí ele chega no cérebro frio ainda, por isso que o cérebro do negro fica lento e o cérebro do branco fica rápido, porque ele é oxigenado com um ar mais aquecido. Então, esse tipo de explicação fisiológica da inteligência era muito, muito frequente, né? E tudo, explicação fisiológica da inteligência, do caráter, né? da força trabalhadora. Tinha várias explicaçõezinhas de por que realmente você teria raças inferiores às outras. Tá? Então, para evitar essa degenerescência da raça, deveriam ser introduzidos elementos puros na raça brasileira. Tá? Então, por isso que a gente vai trazer o elemento branco para cá. Tá? Não pensem que esse pensamento também passou sem críticas.
né? Assim como a gente sempre tem contracorrentes nas intelectualidades. Então, o ideário eugenista, ele não era, obviamente, unânime. Tá? Uma das principais críticas que a gente tem à doutrina eugenista no Brasil vai aparecer aqui e ali na obra do Machado de Assis. Tem uma personagem no Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu li quando eu estava prestando vestibular, tá, gente? Não conta pra ninguém, faz um tempinho isso já. Mas tem uma personagem ali que ela é manca. Eu lembro que tinha uma personagem que ela era manca no livro, e o nome dela era Eugênia. Então ela tá fazendo esse trocadilho aí com a eugenia, no sentido de que a eugenia, na verdade, é que levaria ao surgimento de povos degenerados, né, de povos defeituosos, digamos assim. Né? A gente sabe hoje em dia, né, quanto mais você mistura as raças, mais você dilui a possibilidade de doenças e coisa desse tipo. E tem um texto, cara, muito legal, que eu deixei aí no link para vocês, que é uma coletânea de crônicas aí do Machado de Assis. Né? Na hora que você entrar nela, você procura a palavra chimpanzé, tá? Que ele vai te direcionar para essa crônica que eu vou falar agora. Assim como, né, tinha-se essa doutrina de que os negros eram inferiores, né, não era só os negros que eram inferiores, os ciganos, os gays, todo quanto é tipo de gente que é não branco, heteronormativo, esse tipo de coisa assim, era raça inferior. Né? E isso incluía os asiáticos. Tá? Isso explica por que a imigração asiática ela começa só no século XX para o Brasil. A primeira imigração, os primeiros imigrantes japoneses que vêm para o Brasil vêm em 1908 apenas. Tá? Então, os asiáticos, eles também eram considerados raça inferior. Tá? E aí, nessa crônica, ele finge que ele recebe uma carta de um cara lá da Inglaterra que estava fazendo experimentos com os seus produtores ali na Índia. E aí ele decidiu substituir a mão de obra que ele estava usando ali a mão de obra do chinês comum, né, pelo chimpanzé, né, porque era uma gíria que se usava ali para se referir aos chineses, era o xin. A mesma coisa que a gente fala japa hoje em dia para japonês, como uma gíria pejorativa, a gente falava na época xin para o chinês. Então ali o Machado de Assis começa a falar, a gente substituiu o xin tradicional pelo chimpanzé. E ele começa a elencar as vantagens que o chimpanzé tem sobre o xin comum, né? Que o chimpanzé não tem saudade da pátria, o chimpanzé não gasta dinheiro com roupa, o chimpanzé come coisas come restos de comida, né? Então o chimpanzé é muito mais econômico, é muito mais vantajoso colocar o chimpanzé para trabalhar do que o chinês comum. E aí ele conclui a carta dizendo assim, eu falo, já elenquei aqui todas as vantagens do chimpanzé, vocês não tem como não dizer que ele vai ser um trabalhador excelente aqui para substituir o xin comum, né? E o melhor de tudo é que, definitivamente, aqueles que têm medo da degenerescência da raça branca, você não precisa ter mais esse medo, porque o chimpanzé, definitivamente, ele não vai se misturar com as raças puras do país. Cara, é genial, assim, essa ironia do Machado de Assis que é maravilhosa, assim, dando esse tapa na cara, realmente, nas ideias idiotas que a gente defende. Tá? Então fala, cara, né, se é pra tratar os seres humanos como animais, né, pra fazer essa rotulação de animais, então vamos fazer direito. Vamos realmente, né, mostrar aqui as vantagens que o chimpanzé tem em relação aos humanos comuns, né, e já que você acha que você tem esse medo da degenerescência da raça, então contrate chimpanzé para fazer o serviço, em vez de ficar, né, falando de inferioridades entre as raças humanas. Tá? Então, um dos sintomas da política eugenista racista no Brasil é justamente essa, né? Não só o trazer o elemento branco, mas o retardamento da imigração asiática. Ok? Depois vocês procuram aí a cartinha dela, que é muito legal. E tem outras crônicas bem legais aí nesse livro também. Então, quais são as correntes migratórias que a gente vai ter aí a partir do século XIX no Brasil? A principal região de destino vai ser os 4 estados mais meridionais do Brasil, que são São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente vai ter uma primeira leva de suíços de língua alemã
em 1819 para a cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, tá? Mas a maior parte deles vai se dirigir realmente aos estados do sul. Tá? O maior fluxo, efetivamente, é de portugueses. Ainda historicamente, né, o número que maior entrou no Brasil foi de portugueses. Em segundo lugar, de espanhóis. Depois, em quarto lugar, alemães. E em quinto lugar, italianos. Tá? Esse vai ser, numericamente, né, esse vai ser os contingentes que a gente vai ter entrando no Brasil aí. Tá? Temos também contingentes expressivos de russos e de árabes entrando no Brasil a partir de 1870, ou seja, percebam que essas que são raças inferiores também, né, os russos e os árabes também entravam nesse rol de raças inferiores, eles vão ser mais a partir, né, bem realmente no final do século XIX, tá? Por russo aqui, pessoal, entenda, cara, qualquer pessoa que nasceu pra lá da Pomerânia, tá? Tudo quanto era leste europeu era rotulado como russo. Eles chegavam ali a partir da hospedaria do imigrante, fica lá no Brás, em São Paulo. Tipo, polonês, búlgaro, romeno, russo, bielorrusso, ucraniano, tudo vai ser registrado como russo. É tudo a mesma coisa. Tá? E o mesmo valendo para os árabes. Então, turco, sírio, libanês, árabe, todo mundo, iraniano, tudo vai entrar como árabe no Brasil. Ah, então a gente coloca. É difícil a gente saber realmente quem foi estudar história da migração árabe, da migração eslava para o Brasil. Cara, é uma desgraça para você conseguir esses registros, porque, tipo, só se você realmente conhecesse as famílias que estavam entrando, se você realmente conseguir rastrear essas famílias para você saber de onde que elas eram. Porque, tipo, o registro que aparece no Brasil é tudo russo e tudo árabe, assim. Embora você tivesse nações das mais diversas ali no meio. Tá? E alguns fluxos menores aí de holandeses, franceses, ingleses e um pingadinho aí de norte-americanos, tá? A maior parte dos imigrantes que vieram pro continente americano nesse período histórico vai para os Estados Unidos, tá? Então esses desempregados da Europa, uma grandíssima parte assim vai para os Estados Unidos. Tá? O Brasil realmente pegou muito pouco nessa época, tá? E quais eram, né, os destinos desses povos? Predominantemente as fazendas de café do oeste paulista. Tá? O café ele começa a ser produzido no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. O café vai descendo o Vale do Paraíba Fluminense, depois ele entra no Vale do Paraíba Paulista, faz um cotovelo ali para Campinas, mais ou menos, e vai adentrando o oeste paulista até Ribeirão Preto. Tá? Isso no período do Império. Tá? Vai jogar até para a região de Presidente Prudente, assim, só no Brasil República. Tá? Por que é o oeste paulista que vai ter mais a mão de obra do imigrante europeu? Tá? Porque, basicamente, o Vale do Paraíba, tanto paulista quanto fluminense, eles ainda vão permanecer escravistas, tipo, até o dia da abolição. Tá? Porque é uma região mais tradicional, assim, tipo, eles já começaram o café, quando eles começaram o café, eles começam já com escravos. Então eles não estão dispostos a substituir a mão de obra escrava, já que eles pagaram por esses escravos, eles não estão dispostos a abrir mão dessa mão de obra escrava para substituí-la pela mão de obra do imigrante europeu. Em contrapartida, essas fazendas, que elas são mais recentes, que vão, né, pro oeste paulista, elas nem começam um trabalho escravo. Tá? Bem antes da abolição, elas já começam a produção com a mão de obra assalariada. Então, nesse sentido, a gente nem pode dizer assim que houve uma substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada. Né? Porque, tipo, o assalariado ele vai trabalhar, né, o imigrante europeu assalariado, ele não vai trabalhar numa fazenda onde outrora houve escravos. Não, é um empreendimento novo. Eles já vão começando a trabalhar ali como uma mão de obra assalariada, sabe? Não tinha escravo antes naquela fazenda, foram libertos e depois a gente substituiu pela mão de obra assalariada. Não foi assim, tá? Então a gente tinha esse modelo paralelo aí na cafeicultura. A gente tinha uma parte da cafeicultura ainda trabalhando com escravos e outra parte já trabalhando com a mão de obra assalariada, tá? Isso historicamente vai justificar o atraso econômico que você tem
né, dentro do estado de São Paulo e no Rio de Janeiro ainda, em relação à região que outrora era escrava, com a região que hoje, que outrora já começou com a mão de obra, do imigrante europeu assalariado, tá? Por quê? Porque esses caras ali do Vale do Paraíba, eles vão permanecer com seus escravos até a abolição. E aí, quando vem a abolição, não há uma indenização do poder público em relação aos escravos que são perdidos. Então, esses cafeicultores, eles vão à falência, tá? Porque eles não têm capital ainda para comprar, para investir na indústria, ou realmente, né, não tinha essa mentalidade ainda, né, de fazer esse investimento na indústria. Eles realmente vão à falência quando você tem a abolição. Eles perdem todo esse investimento que eles fizeram nos escravos, tá? Em contrapartida, os cafeicultores do Oeste Paulista, que já estavam trabalhando com a mão de obra assalariada há algumas décadas, eles não tiveram esse tipo de investimento. Tá? Então, eles têm capital para conseguir investir na indústria, para conseguir fazer a expansão da sua produção. Tá? Então, até hoje a gente observa meio que esse contraste assim na agricultura dessas duas regiões assim do Brasil, né? O Oeste Paulista e o Vale do Paraíba, né? O Oeste Paulista ainda hoje muito mais dinâmico, ainda a gente carrega essa marca de você ter esse atraso econômico do Vale do Paraíba, tá? Ok, em 1934 já, Autos Brasil República já, vai ser baixada uma lei que começa a restringir a imigração no Brasil, tá? Ela é baixada por Getúlio Vargas. Qual era a ideia? A ideia era restringir a imigração do europeu para não concorrer com a mão de obra brasileira. Era uma ideia do Getúlio, como um governante populista, de supostamente facilitar o emprego ao trabalhador brasileiro ao invés do trabalhador europeu. Então, qual era a ideia da Lei de Cotas de 1934? A partir daquele ano, só poderia entrar de cada nacionalidade 2% da quantidade de imigrantes que tinha entrado daquela nacionalidade nos últimos 50 anos. Tá? Por ano. Então, vamos supor, nos últimos 50 anos, entraram 1.000 espanhóis no total. Tá? A partir de então, 2% de 1.000, quanto é que dá 2% de 1.000, gente? 200. Não, 20. É isso? 20 espanhóis, então, é o que vai poder entrar por ano no Brasil a partir de 1934. Então, todo esse contingente, né, que entrou nos últimos 50 anos, né, a gente vai, né, só poder entrar a partir dali 2% por ano. Tá? É uma maneira de você restringir a imigração. Ok? E aí, no século XX, quais são os fluxos que nós temos no século XX? Um fluxo muito importante de japoneses, a partir de 1908, se concentrando no estado de São Paulo, tanto na capital quanto no interior. Tem um pouquinho, o primeiro fluxo de japoneses no Brasil, na verdade, ele vai para o estado do Pará. Mas, tipo assim, não é para Belém, cara, é nos cafundós, assim, do estado do Pará mesmo, assim, cara. Tipo, de longe, eu acho que esses são os imigrantes mais sofridos, assim, cara, da história do Brasil, assim, a partir do século XIX, cara. Porque, tipo, o Japão é frio, você se embrenha ali pelo meio do Pará, quente, meu Deus do céu, né? Sem falar uma palavra absolutamente, que é uma língua completamente diferente da língua brasileira. Cara, loucura, assim. Mas a maior parte deles, elas vão se embrenhar ali pro estado de São Paulo, se dedicando tanto a atividades agrícolas quanto ao comércio, tá? Eu costumo dizer que uma das coisas que eu mais sinto falta quando eu me mudei para Florianópolis, que em Florianópolis não tem japonês. Cara, que tipo assim, é muito grande a quantidade de japoneses que a gente tem em São Paulo, toda a convivência que a gente tem, toda a cultura que eu consegui absorver deles, assim, maravilhoso, assim, adoro. É uma das coisas que eu mais sinto falta, né, na minha migração para Florianópolis, é de conviver com japoneses, com o aprendizado que a gente tem com eles, cara. Tipo, não tem em Floripa, sabe? Adoro japoneses, assim, cara. Tipo, sinto muita falta. Enfim. Depois a gente tem, a partir da década de 60,
Um fluxo importante de coreanos também para as grandes cidades do Brasil, se dedicando ao comércio, principalmente a cidade de São Paulo. Eles vão tomar toda a região do Brás e da 25 de março, sendo substituídos na década de 90 por chineses. A partir da década de 90 a gente tem esse grande fluxo de chineses aí se embrenhando por todas as grandes cidades do Brasil, também se dedicando ao comércio. Tá? E um outro fluxo bem importante que nós temos, a partir da década de 90, são os bolivianos, tá? Que vão se dedicar ao setor têxtil nas grandes capitais do Brasil, principalmente a cidade de São Paulo. Você tem, né, polos têxteis importantes por aí. Tá? A maior parte deles em condições de semi-escravidão, nessas tecelagens. Vocês já assistiram o filme do Crow? É mais ou menos aquilo, né? No filme não mente muito, não. É mais ou menos aquilo. A gente fez alguns trabalhos de campo quando eu estava na graduação, para essa região aí de produção têxtil no Brasil. Não é muito diferente, né? Daquilo que é retratado no filme, não é muito diferente, né, do que realmente acontece com os bolivianos na cidade de São Paulo. Tá? E outros fluxos bem importantes que a gente vai ter aí para os anos 2000, muitos africanos, então nigerianos, senegaleses, guineanos, somalianos, né? A partir do final da década de 90, pessoal de Kosovo, fugitivos da guerra de Kosovo, também vindo bastante para o estado de São Paulo, já que a gente tem um polo islâmico bem importante, o estado de São Paulo tem bastante. Iraquianos também, em função das sucessivas guerras ali no Iraque. E os haitianos também vão ser um elemento muito importante na composição da população brasileira hoje. Tá? A maior parte vem efetivamente em direção ao estado de São Paulo, mas os haitianos hoje eles já estão espalhados aí pelo Brasil inteiro. Destaque aí que eu não coloquei no slide, mas um destaque aí em anos mais recentes assim, para os venezuelanos, também chegando ao Brasil via estado de Roraima. Tá? Ok? Então essa é a história das migrações externas em direção ao Brasil. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as migrações internas. Tá? Questões importantes a respeito das nossas migrações internas. O que motiva a mobilidade de população do Brasil em diferentes regiões do Brasil? O que nós chamamos de estrangulamentos do nosso desenvolvimento, né? Os gargalos do nosso desenvolvimento. Por quê? A gente tem várias situações assim no Brasil que, tipo, aquelas coisas que a gente olha e fala, meu, o Brasil nunca vai para frente por causa disso. Esses são os nossos gargalos de desenvolvimento. Aí quais são eles? A concentração de terra, riqueza e poder. Então o Brasil ainda é o país de maior concentração de terras da história da humanidade, não é da história recente, é da história da humanidade. Você nunca teve latifúndios tão grandes na história da humanidade quanto você tem no Brasil ainda hoje. Tá? Ainda o mandonismo local, né, a concentração de riqueza e de poder, ela ainda é muito presente no Brasil. Relações de trabalho precárias, então ainda persistem relações de escravidão e de semi-escravidão no Brasil e uma parte da população muito expressiva trabalhando sem carteira assinada, né? Então isso precariza muito o nosso trabalho. Grandes dívidas externa e interna, que historicamente a gente foi sustentando. As periódicas estiagens no sertão do Nordeste, que é a região, o semiárido mais habitado do mundo. Então, essas secas que a gente vai observar ali no interior do Nordeste, elas vão ser repulsoras de população. A mecanização do campo, que vai expulsando a mão de obra do campo. E a robotização da cidade, que também vai expulsando a mão de obra da cidade. Uma coisa que, em princípio, seria positivo, que seria a melhoria da infraestrutura de transportes. Então, à medida em que vai se abrindo estradas no Brasil, que você vai ligando aqueles rincões do Brasil às regiões mais centrais, mais desenvolvidas economicamente, isso facilita a imigração dessa população em direção aos grandes centros urbanos. E o nosso último estrangulamento de desenvolvimento, a corrupção política e econômica.
tá? Que restringe muitas possibilidades de prosperidade econômica a extensas camadas da população, né? Quando você desvia dinheiro, você está desviando também oportunidades para essas populações de crescimento. Então, essas populações são forçadas a migrar em busca aí de melhoria da sua qualidade de vida, das suas possibilidades de vida. Tá? Partes boas da nossa migração interna. Tá? Primeiro que nós somos um país muito grande, né? E falamos a mesma língua. Tá? Isso é razoavelmente raro. Acho que tipo, só os Estados Unidos e nós é que temos isso. Quando você pega uma Rússia, outros países que são muito grandes, assim, você pega uma Rússia, um Canadá, uma China, Índia, tá? São países de grande extensão territorial, mas que falam várias línguas. Tá? Isso dificulta um pouco a migração. Tá? Então, nós e os Estados Unidos, eu diria que são os únicos países assim que, tipo, você passa partes enormes do território e você tem basicamente a mesma cultura. Tá? Não existe grandes entraves à migração aqui no Brasil. Tá? Ah, professora, mas o pessoal do Sul tem preconceito contra o nordestino. Não tô querendo diminuir problemas, cara, mas quer comparar com a Índia? Sabe? Saber o que é realmente ódio interno, a populações internas do país vai pra Índia. Cara, ali realmente, né, imigrar dentro da Índia não é um negócio muito simples, cara. Ali você tem uma brigaiada de povos loucos, assim. Então, tipo, o que acontece no Brasil nem se compara ao tipo de ódio interno que você tem dentro da Índia, dentro da China, dentro da Rússia. Tá? Então, nesses termos, ser imigrante no Brasil é muito mais fácil do que ser imigrante na Rússia, na China ou na Índia. Tá? E temos também diversas opções de trabalho. Você quer trabalhar na agricultura? Tem oportunidade aqui no Brasil. Você quer trabalhar na indústria? Você tem oportunidade aqui no Brasil. Qualquer coisa que você faça, você vai ter oportunidade no Brasil. Parece um pouco piada, mas não é, né? Um TCC que eu participei de uma banca uma vez, a menina estava falando sobre a imigração dos haitianos aqui no Brasil. E os haitianos falavam assim, tipo, eu não sei onde é que o brasileiro fala que tem desemprego. Louco, mas é essa a mentalidade dos haitianos. Fala, cara, aqui tem trabalho para todo mundo. Aqui no Brasil só não trabalha quem não quer. Eu lembro claramente de um haitiano que falava isso no trabalho dela. Aqui no Brasil só não trabalha quem não quer. Então, essa mentalidade que o imigrante externo ele tem aqui no Brasil. Tipo, oportunidade de trabalho tem. Né? Porque a gente não tem, às vezes, a população disposta a se sujeitar a essa carga de trabalho que o haitiano está disposto. Né? No caso, está desesperado, ele está disposto a se sujeitar a essa carga de trabalho. Mas essa mentalidade que o haitiano tem, que realmente o Brasil é uma terra realmente de oportunidades, que é uma coisa que ele não vê no Haiti. Tá? A gente tem que o Brasil, a partir da década de 70, ele vai definitivamente se tornar um país urbano. Tá? Você vai ter realmente um grande fluxo de população saindo do campo em virtude de um campo que vai sendo mecanizado e vai sendo, digamos assim, esquecido dentro da política brasileira, que vai privilegiar a modernização das cidades. Então você vai ter um êxodo rural, né? A grande marca do Brasil, a partir da década de 50 já, né? Vai ser a migração chamada de êxodo rural. Tá? Então as cidades as regiões do Brasil que a gente vai ter maior crescimento a partir da década de 90 vão ser essas que eu elenquei aí, ó. Região norte, os litorais, cidades médias do interior, centro-oeste e o entorno do Distrito Federal. Essas são as grandes fronteiras de migração que nós temos no Brasil. A gente vai examinar agora cada uma delas. Tá? A região norte. A gente teve historicamente uns fluxos populacionais da região sul em direção à região norte, tá? Para a agricultura, principalmente para a agricultura da soja. Hoje esse fluxo, embora continue, ele não é mais o predominante dentro da região norte. O que nós temos muito mais é população que vai saindo do interior da região norte e indo em direção às capitais, principalmente Manaus e Belém. Tá? Então não é um fluxo mais tão grande hoje esses imigrantes rurais dentro da região norte, é muito mais imigrantes urbanos. Tá?
Tá? As cidades médias do interior. Tá? O interior de São Paulo, pipocando, tipo Ribeirão Preto, Sorocaba, Campinas, Presidente Prudente, Araçatuba. As grandes cidades médias é meio estranho, assim. As cidades médias do interior de São Paulo vai recebendo esse desafogamento da metrópole. Na região sul, a gente pode destacar Londrina e Caxias do Sul, também, com essa questão do desafogamento da metrópole. O Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia e Araguari. Né? E no Nordeste, a gente tem o destaque para Campina Grande, Feira de Santana e Caruaru, que vão pegar tanto população, né, desafogando das regiões, né, metropolitanas, quanto o pessoal do interior, mais interior mesmo, né, as cidades pequenas do interior. Tá? Os litorais, que por incrível que pareça, a gente sempre ouve falar que no Brasil está ocorrendo uma interiorização da população. Né? Isso é fato, né, a população desafogando aí as grandes cidades do litoral, né, mais concentradas, a porção litorânea do Brasil, mas isso é fato muito mais para São Paulo e Rio de Janeiro. Quando você fala da região Nordeste, esse fluxo se inverte. Tá? A partir da década de 70, 80, a partir da década de 80, que começa a se perceber que a cidade de São Paulo já não é mais aquele paraíso de emprego que foi na década de 50, tá? Os nordestinos eles diminuem o fluxo em direção ao sul do Brasil, em direção ao estado de São Paulo, e vão se concentrar em migrar para suas próprias capitais, principalmente Fortaleza, Recife e Salvador, que são cidades litorâneas. Tá? Então a gente tem, né, um povoamento muito expressivo da população do interior do Nordeste em direção às suas próprias capitais, né? Já que São Paulo já não é mais essa terra de oportunidades, vamos ficar numa região um pouco mais próxima mesmo. Tá? O Centro-Oeste e o Distrito Federal como regiões realmente dessa marca da interiorização da imigração do Brasil, principalmente após a fundação de Brasília, que já tinha essa intenção realmente de formar um polo de crescimento demográfico no interiorzão do Brasil. Tá? Os grandes fluxos que nós temos dentro do Brasil em termos de migrações internas. Tá? O clássico, que é o êxodo rural, que é a saída da população do campo em direção à cidade. Nas últimas 2, 3 décadas, esse não é mais um fluxo tão expressivo dentro da demografia brasileira. Não que o campo tenha virado lugar legal para se viver. A questão é que, todo mundo que tinha que sair já saiu. Né? O Brasil já é um país dominantemente urbano, então a gente realmente já tem bem pouca população habitando o campo no Brasil. Né? Embora ainda exista, quanto mais vai passando o tempo, ele vai se tornando menos expressivo. Tá? Ainda a grande marca do fluxo de êxodo rural que nós temos no Brasil é o fluxo do interior do Nordeste em direção às capitais do Sudeste. Embora venha desacelerando, mas ainda é um fluxo que se mantém na história do Brasil. Né? Cada vez mais eles se deslocando, né, os nordestinos do interior, se deslocando preferencialmente para suas capitais do Nordeste e não mais vindo com tanta frequência para São Paulo, embora ainda exista. Tá? As chamadas migrações temporárias ou migrações sazonais, que vão acompanhar o fluxo agrícola, períodos de plantio e períodos de colheita. Então essa população ela sai de várias regiões do interior em direção às grandes regiões produtoras agrícolas do Brasil para trabalhar em período de safra. Tá? Os principais deles, a cana, o café, a laranja e a uva, né? Grandes produtos do Brasil que tem período de safra, então a gente trabalha na colheita, depois volta para casa. Tá? Períodos de construção civil, então quando tem que construir uma hidrelétrica, quando tem que algum tipo de empreendimento que você tenha pelo interiorzão do Brasil, vai trazer esse monte de mão de obra para lá e depois eles retornam. Tá? Não pegando aí com questão de construção, mas um filme importante para a gente assistir aí, né, falando de migração temporária,
Cara, um filme que é o retrato do Brasil, assim, que eu indico pra vocês. Aquele, acho que o nome é esse mesmo, não lembro se era esse o nome, mas a temática é o da Serra Pelada. Eu acho que chamava Serra Pelada mesmo. Que conta a história da mineração de ouro ali na Serra Pelada. Cara, muito bom. Aquele filme, pra mim, cara, é o retrato do Brasil. Era perfeito, 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 assim, pra gente entender o que foi aquela febre do ouro que a gente teve ali naquela serra. Tá? Então daria pra gente enquadrar como migração temporária também. Tá? A indústria do turismo, tá? O mercado do turismo na direção de que população que vai do interior vem trabalhar nos litorais no período de temporada, tá? E depois volta para casa. Tá? E serviços associados aí, comércio associado aí à indústria do turismo. Tá? As chamadas migrações limítrofes, que são aquelas migrações que ficam naquelas cidades que elas são geminadas no Brasil com os seus principais vizinhos. Então você pega essas cidades, Foz do Iguaçu, Corumbá, Uruguaiana, que elas são geminadas com cidades dos nossos países vizinhos. Você tem um fluxo bem intenso aí de ida e volta de brasileiros e de argentinos, de paraguaios, né, entre essas cidades em direção ao Brasil. Tá? Existe até alguns gentílicos referentes a essa população, que a gente chama de os brasiguaios, né, que é o brasileiro que vai para o Paraguai, ou o paraguaio que vem para o Brasil, tá? Se refere a isso. E os brasilianos também, né, o brasileiro que vai para a Bolívia, ou o boliviano que vem para o Brasil, né, e fica nessa troca, nessa ida e vinda aí entre a fronteira. Tá? Trabalhando muito no comércio de mercadorias importadas de maneira geral, principalmente eletrônicos e roupas, tá? Mas um grande destaque também para o tráfico de armas e o tráfico de drogas que existe por essas regiões da nossa fronteira. Tá? Um destaque para a cidade aí, também essas cidades fronteiriças, a cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Aproximadamente metade de toda a droga que entra no Brasil entra pela fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, e metade da droga que entra pelo Mato Grosso do Sul entra pela cidade de Ponta Porã. Ou seja, um quarto de todo o recebimento de droga do Brasil vem por uma única cidade. Né? A ideia original, quando foi criado o Mercosul, é que a gente faria uma unificação das leis trabalhistas e dos diplomas, né, entre os países membros do Mercosul. Eu adoraria que isso saísse, né, mas, tipo, esperando até agora, né, quando eu vi, sabe, sair Mercosul, né, foi em 1991, então você vai poder se formar no Brasil e trabalhar na Argentina. Cara, quando eu vi isso, eu era criança, eu falei, que maravilha, vou poder ir trabalhar de um lugar para outro e andar de um lugar para outro. Eu tô esperando até agora, né? Estão unificando as placas de carro agora, né, cara? Vamos ver quando é que vai sair essa história da unificação dos diplomas e das leis trabalhistas. As migrações em direção à fronteira agrícola, que a gente pode chamar também de arco do desmatamento, né? Essa região ali do entorno, a periferia amazônica, que a gente vai desmatando em busca primeiro da exploração da madeira e depois, né, pegando mais terras agrícolas. Tá? É uma migração hoje também em declínio, né? A gente não tem contingentes muito expressivos de população ainda em busca de novas terras no Brasil, já que a maior parte do nosso contingente ainda se dirige às cidades. Tá? Temos a migração urbano-urbano, tá? Que tipicamente são populações que vão de cidades grandes, de grandes metrópoles, em direção a cidades menores. Tá? Por quê? Porque a sua empresa ela vai se localizar, ela vai se mudar para o interior, você vai e acompanha a sua empresa. E também aquela população de um poder aquisitivo melhor, que ela está cansada da vida urbana louca. Né? Então eu quero uma cidade uma região menos poluída, eu quero um trânsito que não seja tão caótico, né? Só que também não quero perder o shopping e a escola particular das crianças, né?
Então, eu quero viver uma vida mais tranquila, mas também não quero ir pro meio do mato. Então, o que você faz? Você vai morar numa cidade média do interior. Preferencialmente que não fique tão longe assim da capital. Tá? Porque aí você consegue, volta e meia, tá ali na capital se você precisar a hora que der saudade. Tá? Então, preferencialmente, as migrações que a gente chama de urbano, elas vão ser para regiões ali um pouco mais afastadas dos centros urbanos, mas é afastado pero não mútil. É aquela coisa que você vai conseguir estar ali na capital se você precisar. Então, no caso do estado de São Paulo, e Rio de Janeiro, que são as mais frequentes para esse tipo de migração. Então, no estado de São Paulo, as maiores cidades ali, Campinas e Sorocaba, e as regiões ali também no entorno de Campinas e de Sorocaba, que se você precisar estar na capital, você está em 1 hora, 2 no máximo. Né? E no Rio de Janeiro, a cidade de Petrópolis. Também, muita gente saindo da cidade do Rio de Janeiro, indo morar em Petrópolis, que você fica mais sossegado, mas o Rio de Janeiro tá 1 horinha ali de estrada se você precisar. Tá? As chamadas migrações de retorno, popularmente conhecidas como de volta para a minha terra, tá? É aquela população que veio em direção a um grande centro urbano, não deu certo a vida nesse grande centro urbano, e ela vai retornar para sua região de origem, levando aí normalmente uma primeira geração de filhos. Tá? As expectativas frustradas de um país é muito mais frequente a partir da década de 90, momento que definitivamente você percebe que as grandes metrópoles urbanas elas já não estão mais oferecendo emprego como era na geração anterior de trabalhadores, né? Mas ainda persiste aquele sonho, né? Então você realmente sai em busca desse sonho e frequentemente esse sonho, né, acaba se revelando muito mais um pesadelo. Então é melhor, vou continuar passando fome? Tudo bem, mas tô com a minha família, né? Passar fome junto com a família é um pouco menos pior do que passar fome sozinho num grande centro urbano. Temos um contingente ainda bem pequeno no Brasil, mas ele é crescente, que é a população dos neo-rurais. Tá? Muitas vezes confundida com êxodo urbano, né? Não é o ideal usar esse termo êxodo urbano. O ideal é você usar esse termo mesmo de neo-rurais. Tá? Por quê? Porque é uma população que originalmente é urbana, ela já é urbana há 3 gerações, assim, mas é aquele cara que realmente tá cansado da cidade, é um cara de altíssima instrução e ele quer ir pro meio do mato mesmo. Ele não quer ir para uma cidade média. Ele quer ir lá fazer a sua agricultura orgânica, viver em harmonia com a natureza, né? Aquele estilo de vida hippie mesmo. Tá? Realmente você, né, tomar mais contato com a natureza. Ou pro litoral também. Tem gente que vai fazer isso em direção a morar na praia. Né? Ficar ali realmente bem em contato com a natureza mesmo. Tá? Via de regra, são populações de altíssimo grau de instrução, né, que realmente conhecem os malefícios da vida urbana, ou pelo menos consideram, né, a vida urbana como um grande mal para a humanidade, e realmente estão se ocupando, né, se preocupando muito mais em obter qualidade de vida para si e para os filhos e pregando aí um novo modo de vida para a civilização humana. Tá? Então, realmente, você botar a mão na massa mesmo, eles é que vão trabalhar com a terra, não querem contratar empregados, são eles que vão trabalhar na terra mesmo. Tá? As migrações pendulares, também chamadas de migração circular, que é um movimento diário que você faz de ida e volta para um grande centro urbano para o trabalho ou estudo. Tá? Então, você tem a universidade, que normalmente é numa capital, e você mora na região metropolitana ou algo um pouco mais afastado disso, e você vai e volta todos os dias para estudo. Por isso que chama de migração pendular, porque você fica indo e voltando todo dia. Tá? As cidades onde você mora, elas recebem o apelido de cidade dormitório, porque, é muito frequente que essas cidades sejam de pouco dinamismo econômico, já que você tem uma capital muito expressiva ali perto, e toda a população ela trabalha na capital. Tá? Isso historicamente não se mantém, tá? É só por um período. Porque historicamente, claro, a cidade ela vai se desenvolvendo, mas durante um período ela é considerada aí
cidade dormitório. Mas passando algumas décadas aí ela vai despontando, tá? E aí, por quê? Porque você vai lá só para dormir. Tá? Toda a sua vida você desenvolve na capital, todo o seu trabalho, estudo você desenvolve ali na capital, tá? E também isso se aplica ao trabalho dos boias frias, tá? Isso daí não é só uma migração que pode ocorrer diariamente, ela pode ocorrer também semanalmente. Então é muito frequente o boia fria, ele vai na segunda-feira de manhã para trabalhar na roça, ele mora numa cidadezinha ali perto, ele fica ali na semana, a semana toda na fazenda, depois, sexta de noite, ele volta para sua cidadezinha. Tá? Então, pode ser tanto para trabalho diário, quanto para trabalho semanal, também se aplica essa noção de migração pendular. Tá? O movimento também de remoção da população, quando você tem, principalmente esses grandes empreendimentos de engenharia, então hidrelétricas, grandes empresas que vão sendo localizadas em algum local, principalmente nesses rincões ali do Brasil, do interiorzão do Brasil, e essa população ela tem que ser retirada de lá. A gente tem o exemplo de Itá, no estado de Santa Catarina, né, que a população é retirada da sua localidade e ela vai ser criada uma nova cidade para essas populações habitarem, tá? Existem alguns movimentos no Brasil, por exemplo, o movimento dos atingidos por barragens, que é quando você vai colocar hidrelétrica, né, e você vai cobrir aquilo com água e você não recebe uma indenização justa pelas terras que você perdeu. Tá? Então existe esse movimento social dos atingidos por barragens, né, em busca, né, entre outras coisas, né, de qualidade de vida justa e de uma indenização justa pelas terras que você perdeu. Tá? Entra aqui também aquilo que a gente estava falando na aula passada, a questão da topofilia, né, que a dificuldade que a gente tem daquele apego que a gente tem à nossa terra, que foi o seu bisavô que comprou aquilo, você passou a sua infância ali, todos os seus parentes estão enterrados ali, né, e você ter que sair daquela terra e você não ter mais a possibilidade de voltar, porque uma coisa quando você migra para cidade grande, você fala, nas férias eu volto aí. Cara, não é isso que acontece com a remoção de população. Você nunca mais vai poder voltar para aquela terra, porque aquela terra vai estar submersa ali na água. Né? Então é uma coisa que a gente tem que lidar também, né? Com o impacto psicológico que essas populações vão sofrer. Tá? E, por último, um fluxo também importante no Brasil, o nomadismo. Tá? São poucos o número, assim, aliás, a gente nem sabe exatamente, né, qual o número de populações nômades que a gente tem no Brasil, porque são realmente as populações que a gente menos estuda, né, que são os ciganos e os indígenas. Ainda temos populações nômades e seminômades bastante expressivas aí de indígenas no Brasil. Tá? Tem aquela população que ela fica algumas semanas num local e depois ela vai se deslocando. Ou a gente poderia chamar de seminômade também, aquelas populações que ficam alguns anos no local e depois elas vão se mudando. Tá? Elas não reconhecem fronteiras entre estados, nem mesmo fronteiras entre países, esse tipo de população, já que eles têm uma cosmologia própria que não é a nossa, eles têm uma leitura de mundo própria que não reconhece esse tipo de fronteiras, né, que nós reconhecemos. Tá? Tranquilo até aqui, crianças? Finalizo com vocês recomendando um documentário que eu deveria passar para vocês em sala se nós estivéssemos em aula presencial, porque esta aula faria a ponte com o nosso trabalho de campo, que também a gente não vai ter em função aí da pandemia, tá? Mas esse documentário é muito importante, seria bem interessante que vocês assistissem aí, ele está disponível no YouTube, documentário chamado 100 Palavras, tá? Que ele vai contar a história da perseguição aos imigrantes alemães sofridos no estado de Santa Catarina. Tá? Pouca gente sabe, mas sim, a gente teve uma espécie de nazismo reverso no Brasil durante o período getulista, numa tentativa de homogeneizar a cultura brasileira. Então, aqueles alemães que tinham dificuldades de se aculturar no Brasil, eles foram, sim, duramente perseguidos pelo governo getulista,
numa tentativa de fazer uma cultura brasileira, né, de mostrar realmente que a gente estava aqui no Brasil. Então eram rotulados de nazistas, eles eram presos, eles eram torturados, né? Quem tiver ascendência alemã aí também deve se lembrar de alguma história que o avô, que o bisavô contava aí desse período, tá? Mas é bem interessante que a gente assista isso, tá? Pra gente conhecer um pouquinho mais, né, do que da população catarinense, que é uma história meio obscura, assim, né? Pouca gente sabe desse capítulo bem obscuro, bem triste da história do estado de Santa Catarina, tá? Então fica aí a sugestão para vocês, ok? Aí, crianças, então é isso. Com isso nós encerramos a nossa aulinha de hoje. Vocês têm alguma perguntinha? Eu tenho sim, mas referente ao trabalho, não sei se pode ser agora ou esperar mais. A gente encerra a aula e eu já atendo vocês. Tá bom? Aí vocês ficam aí na sala e a gente já vai conversar sobre isso, tá bom? Oi! Diga! Não, eles migraram muito para Inglaterra. É porque a aula ela focou no Brasil, né? Mas o fluxo de imigrantes indianos ele é principalmente para Inglaterra e para África do Sul, tá? Não, não é expressivo, não. Não é expressivo, não. Tá? Uhum. Oi. Esse slide eu ainda não mandei, não. Esse slide ainda não mandei. Eu sempre dou a aula, agora na distância eu tô dando a aula e depois eu coloco o slide. Então esse slide não tá no Moodle ainda. Uhum. Eu coloquei da primeira aula de migrações, tá no Moodle já. Mas esse da aula de hoje ainda não tá, não. Tá? Mais alguma questão, crianças? Falou? Tranquilo? Então a gente fica por aqui hoje, tá? Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Vocês devem ter notado o cenário diferente. Aqui eu tô na casa da minha mãe, em São Paulo. Minha irmã passou por uma cirurgia, eu tô aqui ajudando. Mas semana que vem já tô de volta aí em Floripa, tá? Então é isso, crianças. Beijo pra vocês. Até quinta para quem faz clima ou até segunda para quem faz só a população, tá bom? Beijinhos, crianças. Até. Oi. Ai, meu Deus. Peraí. Eu vou encerrando a aula que a gente já conversa, então.